Saúde, o TV Com Tudo Mais desta segunda-feira começa trazendo as últimas informações sobre técnicas de fertilização. O que a medicina e a tecnologia estão fazendo no mundo para tornar possível o desejo de algumas mulheres e até de alguns homens de gerarem filhos. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do TV Com Tudo Mais nesta segunda-feira a doutora Kazuy Arada Ribeiro, médica, ginecologista e especialista em fertilização assistida. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Bom, nós nos referimos, quando falamos dessa técnica de fertilização, de um transplante de útero que médicos na Suécia anunciaram terem feito no início deste ano. Pelo menos 9 úteros foram transplantados. 9 mulheres doaram os seus úteros, que foram inseridos em corpos de outras mulheres. Esses úteros não foram ligados, então essa mulher ela não vai poder gerar o filho, mas ela vai poder fazer a gestação durante esses 9 meses, depois que o feto for gerado de forma artificial. É isso, doutora? É isso. Recentemente, a equipe sueca anunciou a realização desse transplante utilizando doadoras vivas. E, geralmente, são doadoras, assim, parentes que têm uma ligação familiar genética com as receptoras do útero. Então, essas mulheres que por algum motivo não apresentavam útero, ou porque tiveram uma doença, por exemplo, um câncer, tiveram que retirar o seu útero, ou porque nasceram já com um defeito genético, genético, digamos assim, congênito, de não ter o útero funcionante. Então, essas mulheres puderam ser beneficiadas com esse transplante. Anteriormente já havia sido feito na Turquia, na Arábia Saudita também transplante, mas com doadoras que eram já falecidas. E até o momento não houve sucesso na evolução. Uma delas, inclusive, rejeitou o transplante. Então, o problema do transplante é que, apesar de abrir uma perspectiva assim, fascinante, maravilhosa para mulheres que não têm útero poderem gestar, é que é um processo ainda experimental e até que a coisa se concretize, muita coisa deverá acontecer. E nós estamos aguardando. Por exemplo, essas mulheres que receberam esses úteros, anteriormente elas passaram por um processo de coleta de óvulos, de armazenamento de óvulos. Então, posteriormente, se essas doadoras as receptoras, as mulheres que receberam os úteros, não rejeitarem, não apresentarem nenhuma complicação, então elas serão inseminadas com esses óvulos já próprios, fertilizados, com o sêmen do marido, do companheiro, e a paciente, então, terá que, vamos dizer assim, levar essa gestação adiante. Esse é o grande desafio. Por quê? É que elas precisam receber medicamentos imunossupressores. Por isso que a afinidade, quanto maior a afinidade, melhor. Então, foi anunciado o transplante de uma irmã gêmea. Então, nesse caso, é a melhor situação, porque o processo de rejeição deverá ser mínimo ou até nem existir. Mas nas demais que não tiverem esse parentesco assim tão correto, elas deverão receber medicamentos imunossupressores, que são drogas bastante fortes, que talvez interfiram também no desenvolvimento do feto. Outro problema é que esse útero terá, talvez, de alguma forma, algum problema de vascularização, de irrigação sanguínea. Isso poderá prejudicar a implantação do embrião, ela poderá ter abortamentos, ela poderá ter uma evolução para uma gravidez com parto prematuro, ela poderá apresentar uma doença chamada pré-eclâmpsia na gravidez. Enfim, existem, então, algumas coisas que nós não sabemos o que vai acontecer. Só acompanhando para saber. Isso. E outro problema também, depois que ela tiver realizado o sonho de ter filhos, de ter 1 ou 2 filhos, ela novamente terá que passar por outra cirurgia para remover o útero. Porque ela não poderá passar o resto da vida tomando, por exemplo, medicamentos imunossupressores. Enfim, é um desafio, é uma equipe bastante corajosa, mas que certamente passou por um comitê de ética que está permitindo a realização desse tipo de cirurgia. Isso já foi feito em animais, em coelhas, com bastante sucesso, mas no ser humano a gente ainda não viu o resultado. Esperamos, quem sabe, um resultado positivo dentro de alguns anos. Mas realmente a gente fica um pouco
vamos dizer, preocupada com o sucesso desse tipo de tratamento. Não, vamos aguardar. Além disso, doutora, o pós-operatório, como a senhora falou, é muito complicado porque exige um tratamento com remédios bastante agressivos, digamos assim, e tem também a parte da cirurgia. Afinal, a retirada de um órgão é sempre, e depois o implante, né, o transplante, é sempre uma cirurgia muito complicada. Tecnicamente é uma cirurgia que precisa realmente uma precisão muito grande, porque você tem que ligar os vasos que vão nutrir esse útero. E o útero, imagina, o útero é tipo um tamanho de uma pera que vai se transformar na gravidez, o tamanho de, digamos, de uma melancia. Então ela cresce, tem que crescer, tem que desenvolver. Então tem que dar tudo muito certo. Então esse é um desafio, a cirurgia geralmente é demorada. E para a mulher que vai doar também, que ela tem que se submeter a um risco cirúrgico que a gente não pode esquecer também. Agora, doutora, nós conversávamos já, assim, numa especulação em relação ao que isso pode trazer para os homens, né? Casais homossexuais que têm interesse em ter crianças e até gerar filhos. Quem sabe se essa experiência nas mulheres se confirmar como positiva e possível, abra um precedente para os homens também? É possível, mas assim, também é mais complicado ainda. Um casal homoafetivo, masculino, seria o grande beneficiado, né? Porque o casal precisaria arrumar óvulos de uma doadora, teria que ter útero de uma doadora, enfim. É muito complicado. Então, nesse caso, até seria bastante utopia, seria possível. Mas vamos dizer, o homem que geneticamente é masculino, é muito difícil receber esse tipo de implante, porque onde implantar esse útero? Então, é possível, com uma dose grande de hormônio, pode ser até que o homem consiga gestar, assim, até sem útero, mas seria uma coisa bastante arriscada, né? Mas é possível, sim. A medicina faz tanta coisa que, quem sabe, um dia até possa acontecer. Agora, o que já aconteceu é homem ter filho, né? A gente já sabe de um caso fora do Brasil, mas era uma pessoa que era geneticamente feminina. Era uma mulher que se adaptou para ser um homem, né, de acordo com a necessidade dela. Então, ela retirou as mamas, mas continuou com o seu órgão reprodutor, continuou com o útero e os ovários. Então, quando a companhia, ela se transformou, tomou uma dose grande de hormônios e transformou aparentemente digamos assim, no sexo masculino. Quando a companheira precisou de um tratamento e não conseguiu engravidar, porque teve alguma complicação, teve que perder o útero, então ele, entre aspas, se dispôs a gestar, né? Porque ele tinha um útero ainda. Aí tinha uma explicação, então, aí genética e realmente foi com sucesso, né? Ele realmente conseguiu a gravidez desejada. Doutora, enquanto esse comitê na Suécia acompanha o caso dessas 9 mulheres transplantadas, o que já se sabe que dá certo, não é? Quais são as técnicas mais recentes, mais modernas e já consolidadas para ajudar as mulheres que não podem ter filhos? Bem, a grande técnica, o grande desenvolvimento foi a fertilização in vitro através da técnica chamada ICSI, injeção intracitoplasmática do espermatozoide, em que a gente necessita apenas um espermatozoide e um óvulo. Nós fabricamos o embriãozinho, né, colocamos dentro do útero e ela consegue engravidar. Né? Associada a essa técnica, existe uma série de coisas que nós podemos fazer para aprimorar, que é a seleção genética, no sentido de casais que apresentam algum histórico de doença genética familiar, né, alguma outra doença importante, ou pacientes que têm abortamentos de repetição, que às vezes são de causa genética. Então, você pode propiciar esses casais um tratamento paralelo de seleção genética desses embriões e conseguir uma gestação normal, né? E fora isso também a medicina ela propõe uma ajuda a quase todos os tipos de problemas existentes, inclusive mulheres que são, digamos, solteiras, que não tiveram seu parceiro, né? Mulheres que vão retardar o momento de engravidar, por exemplo, elas não conseguiram um companheiro ou então pelas atividades profissionais não estão podendo gestar numa determinada época, então elas vão fazer o quê? Vão congelar os óvulos. Então a técnica de congelamento de óvulos é uma técnica que tem dado um sucesso impressionante e com isso
vai poder, de uma certa forma, ajudar a preservar a fertilidade das mulheres que desejam gestar mais tarde. Qual que é o intervalo, doutora, nesse caso do congelamento dos óvulos? Qual que é o intervalo? Em que momento que isso é possível e até qual idade que isso seria recomendado? O ideal é que ela faça, de preferência, até os 35 anos, seria assim o ideal. Né? Se aquela mulher que pretende estar com 35 anos, mas pretende engravidar com 36, aí a gente não vê vantagem em preservar. Mas se ela tem 35 anos, ela diz, acho que até os 40 não vou conseguir ter filhos, não vou poder, por algum motivo, ter filhos. Então, aí é válido você fazer o congelamento. Nesse caso, o corpo da mulher não estaria passando por transformações nessa fase da vida que dificultariam a gestação. Com um óvulo garantido para fecundação, estaria tudo bem. O óvulo é garantido, entre aspas, ele não é garantido. O processo de fertilização em qualquer mulher não é 100%, né? Mas pelo menos é uma oportunidade, é uma chance, né, de preservar a fertilidade e depois, mais tarde, conseguir ter bebê. Ou então a grande vantagem mesmo são as pacientes oncológicas, pacientes com câncer, ou que precisam de quimioterapia ou radioterapia. Então, elas, antes de se submeter a esse tratamento, que é realmente bastante prejudicial à fertilidade da mulher, elas podem congelar os óvulos e vai, então, apresentar uma oportunidade, não vamos dizer 100%, mas pelo menos tem uma perspectiva de um dia poder engravidar com os óvulos congelados. A senhora atua aqui em Florianópolis. Muitas mulheres recorrem a esse tipo de método aqui? É grande o número de mulheres que nos procuram para fertilização, principalmente porque a maioria das pacientes que nos procura, mais de 60%, tem acima de 36 anos, 37 anos para cima. A gente tem muita mulher também com 40, 42, 43. Enfim, a tecnologia está ao alcance, né, para proporcionar essa ajuda, embora não seja 100%. Doutora, para finalizar, qual que é a orientação que a senhora dá às pessoas que nos assistem e que estão pensando em recorrer à fertilização, ao método que a gente usualmente chama de artificial, digamos assim? Há um limite, há um momento certo para fazer isso? A todo casal que não consegue engravidar após um ano de tentativas, a gente recomenda que procure um especialista, para que a gente possa orientar e saber qual é o melhor tipo de tratamento. Nem sempre o melhor tipo de tratamento é a fertilização. Às vezes a gente faz um tratamento bastante simples, com medicamentos, né, orientações que fazem a mulher engravidar sem ter que passar pelo processo da fertilização. Tá certo. Então, e pacientes que sabidamente têm algum problema, vamos supor que desde menina ela sabe que tem ovário policístico, ou tem endometriose, né, ou digamos o companheiro, o marido, já sabe que tem algum problema, varicocele, ou teve algum problema desde a sua infância. Então, esses devem nos procurar logo. Então, pensando em engravidar em qualquer idade, não fique esperando 1 ano, 2 anos para depois nos procurar. Procure um especialista o mais rápido possível. Quanto antes, melhores serão os resultados. Quanto mais jovem a paciente, principalmente a mulher, melhor será o resultado da fertilização. Ok, doutora, muito obrigada pela sua presença, por todos esses esclarecimentos aqui na TV Com Tudo Mais. Eu que agradeço. Boa noite. Vale lembrar, então, que nós estamos falando de um método, falamos desse método de transplantes de úteros, que está em fase de experimentação na Suécia. No Brasil, ele ainda não foi realizado e, por enquanto, não há previsão de que isso aconteça.